Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Eu sou Charles Ferreira e estamos de volta com este quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Está no ar, no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Carlinhos não poderia deixar de comentar que hoje, dia 6 de abril, segunda-feira, a Rádio Prado FM está começando um novo tempo. Estamos com novas ideias, novas programações na Prado FM. Campeonato Brasileiro. Carlinhos, a Série C do Campeonato Brasileiro também começou ontem. Tivemos Maranhão 1, Guarani também 1, Brusque 2, Caxias 1, Botafogo da Paraíba 1/0, Maringá 3, Ferroviário 2, Ituano 2, Anápolis 0. Tivemos Inter de Limeira 1, Floresta 2, Volta Redonda em casa perdeu para o Paysandu pelo placar de 1/0, Confiança 0, Amazonas 1. Santa Cruz joga hoje, às 8 horas, com Itabaiana e Cristiano. Hoje a rodada nós teremos Piranga versus Figueirense. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro. Carlinhos, já pela Série B estamos na terceira rodada, isso mesmo. A Série B estamos na terceira rodada, a Série B começou antes. Fortaleza 2, Juventude 1, Cuiabá 0, Ceará 2. Tivemos também Náutico 1, Ponte Preta 0, Vila Nova 2, Atlético Goianiense 1, Londrina 1, Sport Recife 2, Avaí 0, Operário também 0, Novo Horizontino 1, CRB 1, Atlético 1, América Mineiro também 1, Botafogo de São Paulo 1, São Bernardo 0 e fecha hoje a rodada às 21 horas Goiás e Criciúma. São jogos os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro. Já pelo Campeonato Brasileiro Série A, isso mesmo, o São Paulo encerrou a sequência de 3 jogos sem vitória, com grande estilo. Sábado venceu o Cruzeiro por 4-1 no Morumbi, jogo que aconteceu pela 10ª rodada. Já estamos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo só pegou 4-1 para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro, com um time bom, não consegue se acertar. Ferreirinha foi o destaque da partida com 3 gols marcados. Calheri, sempre Calheri, deixou dele, enquanto Christian descontou para a equipe mineira. Final, São Paulo 4, Cabuloso somente 1. O encontro entre Curitiba e Fluminense no Couto Pereira terminou sem vencedor. As equipes ficaram no empate por 1-1. O Curitiba inaugurou o placar no segundo tempo com Thiago Kozer, mas o Flu foi buscar a igualdade com John Kennedy já na reta final. No apagar das luzes, o Fluminense reclama de um gol válido, inclusive vai até entrar na CBF contra esse gol que fez no jogo contra o Curitiba. Já Vasco e Botafogo fizeram um clássico da amizade movimentado. Neste sábado, o time Cruz Maltino saiu na frente do placar com David, o DVD, mas sofreu a virada por 2-1 com gols de Vidalba e Matheus Martins. A partida aconteceu no estádio de São Januário. Já Chapecoense entrou em campo na tarde de domingo na Arena Condá para enfrentar o Vitória sob o comando do interino Celso Rodrigues. A Chape abriu o placar com Neto Pessoa na etapa complementar, mas acabou sofrendo empate logo na sequência com Mateuzinho convertendo pênalti e dando números finais à partida. Pressionado após a derrota por 3-0 para o Bragantino e o empate contra o Corinthians, o Flamengo não fez uma partida brilhante. Iniciou perdendo diante de mais de 68 mil pessoas no Maracanã, mas no final virou sobre o Santos com 7 minutos, venceu por 3-1 e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Lautaro Dias abriu o placar para o Santos, Pedro, Jorginho de pênalti e Lucas Paquetá fizeram para o Flamengo. Final, Flamengo 3, Santos somente 1. O Atlético Mineiro, o Carlinhos, venceu o Atlético Paranaense. Foi o duelo dos Atléticos e o jogo foi na Arena MRV. O Atlético venceu pelo placar de 2-1. Gols de Vitor Hugo e Gustavo Scarpa e Junimar descontou para o Furacão. Final, Galo Doido 2, Furacão somente 1. Cada vez mais folgado na liderança do Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 na Arena Fonte Nova. John
Arias abriu a contagem do jogo, David Duarte empatou, mas Ramos Mingo contra, e esse gol deu a vitória para o time do Palmeiras. Final, Palmeiras 2, Bahia somente 1. O Internacional venceu o Corinthians em plena Neoquímica Arena. O gol da vitória da equipe gaúcha foi marcado pelo lateral Bernabé aos 32 minutos do segundo tempo. Já o Bragantino, Carlinhos, venceu o Mirassol por 1-0 fora de casa. Isidro Pita deixou sua marca. Final, Mirassol 0, Bragantino 1. O Grêmio jogou com o Clube do Remo, mas não conseguiu sair do empate. Final, Grêmio 0, Remo também 0. Agora vamos com a classificação da Série A. Depois de 10 rodadas, o Palmeiras lidera com 25 pontos. São Paulo em segundo com 20, Fluminense também em segundo com 20, Flamengo e Bahia aparece com 17 pontos, Atlético Paranaense tem 16, Coritiba 15, Atlético Mineiro e Bragantino 14, 12 tem muita gente, Botafogo, Grêmio, Vasco, Internacional 12 pontos ganhos, Vitória 11, Santos e Corinthians 10 pontos cada. Agora a zona de rebaixamento, Chapecoense 8, Remo 7, Cruzeiro somente 6 e Mirassol, quem foi o Mirassol? Que fez um campeonato brilhante no ano passado, hoje é o Lanterninha com 6 pontos ganhos. Vamos ver os próximos jogos. 11ª rodada abre no sábado, Sport Clube Vitória e São Paulo, Remo e Vasco da Gama às 16h30, o Flamengo joga às 18h30, clássico carioca, Fluminense e Flamengo às 18h30, o Mirassol recebe o Bahia às 18h30 também, o Santos recebe o Atlético Mineiro já às 20 horas, Internacional e Grêmio 20h30, teremos já no domingo, Atlético Paranaense e Chapecoense às 11 horas da manhã, dá muita torcida, mas é um horário ruim para os jogadores. Botafogo vai estar enfrentando o Curitiba às 4 da tarde, o Cabuloso recebe o Bragantino às 18h30 e o Corinthians enfrenta o Palmeiras às 18h30, Carlinhos. Esporte Cidade. Carlinhos, teve na 1º de abril um grande torneio envolvendo 8 equipes. Conversei com o Rosimar aí de falar pra gente como foi este torneio. Em primeiro lugar foi o time da Joerana e o time do Império. O time do Império em segundo e a Joerana em primeiro, né? Foi um evento bem organizado, deu 7 equipes, né? E uma saiu fora e deu 7. Aí eu botei um perdedor, o melhor perdedor, eu botei para jogar com a Joerana saiu fora e voltou e ganhou de novo, né? Entrou no jogo e ganhou. Pois é, mas foi bom, viu? Falar a verdade. Foi um torneio bom. Terminamos cedo, deu para terminar tranquilo. Eu tenho que muito agradecer o patrocinador que ajudou, né? Francobal, Ed, né? Que ajudou, né? Carioca também ajudou, né? Na partida de uma bola, né? Ajudou, mas ajuda, né? Mas tá bom. Foi bom demais, não pensa. Grande torneio da 1º de abril é a festa, era para ser um torneio de 2 domingos, mas os times não estão motivados igual era antigamente. Foram 7 equipes, o regulamento constava que dando o número ímpar, um ia para o copo e tem direito de voltar. Como a Joerana perdeu, ela voltou e mesmo assim conseguiu ser campeão. Vamos dar mais incentivo para o esporte de Brada, a gente está meio desanimado, né? Tem campeonato para acontecer, tem um veteranos, tem um campeonato municipal, tem Série A, Série B e os campeonatos também pelo interior. Nós temos a zona rural, nós temos o Oiteiro, nós temos Edu, nós temos o Iguaí, nós temos o Riacho das Ostras, são lugares que devem ser assistidos pelo o poder público. Vamos as pessoas que gostam de esporte, que estão à frente aí, vamos dar aquele incentivo, fazer valer acontecer, porque tem muitos times espalhados por todo canto da cidade e esses times estão com fome de bola, Carlinhos, estão querendo jogar, mas depende do poder público. Um torneio com 16 times, só apareceu 7 times, teve que voltar para poder dar o número certo, né? Alguns choram, reclamam, mas é o regulamento, quando dá 7 times, vai um perde e acaba voltando, e o Joerana perdeu, acabou voltando, foi o campeão do torneio. Um grande abraço a todos vocês da 1º de abril. Mandar um abraço aqui a todos vocês curtindo a nossa programação. Tem uma galerinha, a gente tá sempre junto ali na pracinha do Mineiro, batendo aquele papo. Tem o Vanel, tem o Sabino, o Nel, tem seu Edson, tem o seu Wilson, tem Lu, tem Marcinho, a galera danada, né? A gente fica ali batendo aquele papo e é muito bacana. Mandar um grande abraço pra eles que ficam na sintonia. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Tô tirando meu time de campo. Prometo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Tchau, Carlinhos. Tchau, galera.